Boa tarde a todos. Nós vamos dar início a essa sessão ordinária de 9 de março, e que começa com a primeira parte de um simpósio que se chama As Nossas Muitas Mortes, que vai discutir aspectos importantes da nossa relação com o sofrimento humano. Há algum tempo, no ano passado, conversando com o Rubinho, nos demos conta que em todas as áreas da medicina existem situações que poderiam ser definidas como mortes parciais, que muitas vezes doem mais do que a morte completa, porque comprometem terrivelmente a qualidade de vida de quem adoeceu e arrasta consigo a família a provar que ninguém adoece sozinho. Muitas vezes o sofrimento da perda é multiplicado na família pelo contínuo exercício da impotência, que funciona como um perpetuador do sofrimento presente no dia a dia daquelas pessoas. Depois dessa conversa em que o Rubinho relatou o desespero de conviver com a cegueira, especialmente quando envolve uma pessoa jovem, me dei conta de que outras especialidades, nelas também ocorrem diferentes formas de morte, igualmente dolorosas e penalizantes, e me senti tentado a aproveitar o enorme potencial humano da nossa academia e, com o acréscimo de 2 convidados que, se ainda não pertencem a essa casa, ninguém perde por esperar, produzir essa sessão, As Nossas Muitas Mortes, que foi levado ao nosso presidente, que prontamente a acolheu. A primeira apresentação das 2 da sessão da tarde estará a cargo do professor Rubens Belfort Júnior. Ele é graduado em medicina, especializado em oftalmologia, fez doutorado em oftalmologia e também em microbiologia e imunologia pela Escola Paulista. Possui associações com a Academia Nacional de Medicina, foi o seu último presidente, Academia de Medicina de São Paulo, Academia Oftalmológica Internacional, Academia de Ciências do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. O seu tema é a morte da visão. A palavra é sua, meu caro professor Rubens Belfort Júnior. Obrigado. Eu queria agradecer a honra de estar aqui falando novamente na Academia Nacional de Medicina. Sem dúvida, nós acadêmicos, talvez, sintamos mais ainda a honra que é apenas fazer parte dessa casa, mas falar aqui. Para mim, continua sendo um desafio e um grande prazer, uma honra. O desafio porque quem nos ouve podem não ser muitos às vezes, mas são todos capazes. E, com certeza, eu aprendo muito quando eu falo e quando eu ouço aqui nessa casa. Realmente, como o nosso querido acadêmico o Camargo colocou, isso começou de uma conversa, como muitas coisas começam aqui na academia. Conversa informal. Essa foi até por telefone, né, Camargo? Camargo é um excelente papo, pessoalmente ou mesmo por telefone. Do nada, de repente, parecem conversas fantásticas. Para mim não é novidade, porque nos 2 anos de minha gestão, inúmeras vezes, o então presidente da seção de cirurgia, Camargo, foi extremamente útil e sempre trouxe os melhores ensinamentos e os melhores conceitos para nós todos. Então, dessa conversa, que o Camargo realmente havia indiretamente causado, porque foi a leitura dos artigos dele que me levou a essa conversa, nós falamos disso, os diferentes tipos da morte. E eu lembro, quando eu era estudante de medicina, um grande professor de obstetrícia que eu tive, chamado Domingos Delácio, do nada,
falou uma coisa que ficou gravada para mim para sempre. As minhas mortas seguem vivas, seguem reclamando, chorando e me culpando pela morte dos seus filhos. Nunca me esqueci disso. Realmente é verdade. Os oftalmologistas têm situações muitas vezes semelhantes. E uma especialidade como a oftalmologia pode mostrar aquilo que, de repente, está acontecendo também em outras áreas e não está sendo adequadamente encarado. Passa o primeiro slide, por favor. Isso ia começar sendo uma conversa informal, com essa mesmo que o Camargo iniciou comigo, mas achei que era interessante botar alguns slides para estruturar um pouco melhor. E, sem dúvida, a morte da visão foi um tema que o Camargo escolheu e que me pareceu muito adequado, porque, para nós, oftalmologistas, o cego é o morto. E falta passar o slide ali. O cego é o morto. E é uma cegueira parecida com a cegueira da obstetrícia. Ótimo, agora põe no máximo. Ótimo. Obrigado. O cego é o morto. E é uma cegueira parecida com a da obstetrícia e de outras especialidades. E o acadêmico Camargo foi extremamente feliz em compor esse programa, porque o desenrolar dessa tarde vai mostrar, eu acredito, aspectos muito interessantes. Fala-se muito de medicina paliativa, medicina humana, medicina paliativa que ensina também que existe uma hora de parar. Mas essa hora de parar ainda não foi adequadamente explicada, ensinada e discutida em muitas especialidades. E a ressurreição continua, sem dúvida, o nosso grande objetivo, né? Não apenas evitar a morte, destruir a morte, mas ainda fazer com que haja uma ressurreição. E, graças ao Camargo, eu fiquei pensando, né? E é bom pensar. E ler. E algumas coisas muito interessantes e muito antigas. A gente tem a sensação sempre como médico, né? Está vivo ou está morto. Mas, cada vez mais, a gente sabe que as pessoas, às vezes, são referidas como no passado, ainda estão em casa respirando ou no hospital respirando. E, às vezes, vice-versa. Tem indivíduos que andam, passam por aí, são vivos, mas a gente sabe que eles estão parcialmente mortos. Isso voltou sozinho? Voltou. É um assunto antigo. Edgar Allan Poe, por exemplo, mostrava que os limites entre a vida e a morte não são tão objetivos assim, às vezes são muito difusos, muito vagos. Quem pode realmente dizer aonde termina a vida e começa a morte? Claro, existem os marcadores biológicos da morte. Hoje em dia está em moda, né, falar de marcador biológico. Os marcadores biológicos da morte também existem, mas eles frequentemente não são conscientes e nem suficientes. A questão do conceito da morte nas diferentes especialidades permeia cada vez mais a medicina moderna. E nós temos órgãos que definem a morte: coração, pulmão, coração parou de bater, acabou, parou de respirar, acabou. Mas tem aqueles órgãos que morrem antes, ou mesmo aqueles que morrem depois, que a morte não é simétrica. Algumas partes do corpo humano vão morrendo antes, e outras sobrevivem mesmo à morte. Quando, no início dessa conversa, eu também abordei o acadêmico Medina, ele imediatamente falou: pois é, os meus continuam vivos. Não apenas o transplantado do rim continua vivo, o rim transplantado continua vivo. Várias outras especialidades. Eu tenho um acontecimento interessante na minha vida. Quando meu pai morreu em 97, ele havia pedido para doar os olhos. E ele, inclusive, falou para mim: não importa se meus olhos vão estar bons ou não, mas é importante que todos os residentes de oftalmologia, todos os oftalmologistas saibam que eu doei meus olhos, que sirva de exemplo. E ele teve os olhos retirados e doados. É claro que eu nunca soube quem recebeu a córnea dele, mas meses depois, por acaso, um dos colegas que havia participado disse: é incrível como a córnea do seu pai estava boa ainda. Parou por aí a conversa, mas provavelmente a córnea foi usada num transplante. Talvez
Se a córnea dele, em 1997, foi usada num jovem, as córneas dele estão vivas ainda. O endotélio corneano está lá vivo. Então, uma parte dele continua viva. Imagina o avanço da medicina no futuro, de repente, você conseguir, 20 anos depois da morte, ter acesso àquele DNA e fazer pesquisa sobre a geração seguinte. Então, a morte não é uma coisa fácil de ser definida com frequência. Claro que, para nós oftalmologistas, a vida que não existiu é a cegueira congênita. Quando se fala em cegueira unilateral, ela raramente é causa de problema psicológico, mas a bilateral é. E os olhos e os oftalmologistas, os poetas, os artistas, todos nós sempre prestamos atenção nos olhos ao aparecer, ao terminar a vida. Frente à morte, o piscar diminui, como que para aproveitar o máximo da vida, e a natureza não quer que aqueles olhos se fechem nem momentaneamente. E isso aqui está diminuindo sozinho, voltando sozinho. Os olhos não se fecham na morte, nós todos sabemos disso. Os olhos continuam abertos e as pupilas dilatam. E tem muita coisa poética, lembrando, então, que é como se o organismo quisesse continuar a enxergar. Ele até dilata a pupila para receber o máximo de luz. E a morte também, né, como a cegueira, é um processo longo e decretado apenas na fase final. Nós, oftalmologistas, temos pacientes também que estão ficando cegos, estão quase cegos. Existem dezenas de definições de cegueira. Desde aquela cegueira que o indivíduo não consegue mais ler para perto ou ler para longe, até aquela cegueira terminal, onde o paciente não sabe mais se está claro ou escuro, se está acesa ou apagada a luz. E, ao contrário do que muita gente pensa, o cego não vê o preto. Claro, o cego não vê, mas o que ele descreve não é o negro, ele descreve o cinza. Descreve o cinza, ele não vive no escuro, mas num cinza total. Parecem as nuvens formadas por pombos, né? A queda do livro de Camus. As pombas de Amsterdã, que substituíam o céu, e todas elas, em grande número, fazem com que o céu fique cinza, e o cinza se aproxima e afasta. São diferentes tonalidades invisíveis, mas que o cego refere como mais clara ou mais escura. Isso é muito interessante, porque o cego congênito não tem essas imagens claras, não tem essas memórias. Então, o que é a cegueira para o cego congênito é indescritível, porque é algo que ele nunca teve e não consegue realmente exprimir o que vem a significar. Bom, é claro que a cegueira é inaceitável. E o papel do oftalmologista, o papel do médico, é, cada um de nós, evitar e combater a morte. Schopenhauer já dizia, morrer é inaceitável. E o Sartre, isso continua mudando sozinho, viu? E o Sartre dizia que é impossível lidar com a morte, é impossível lidar com a cegueira. Ao contrário, porém, de outras mortes, a morte para o oftalmologista é mais complicada no dia a dia. Por quê? Justamente porque o paciente não morre, o enterro continua. E, ao contrário do caixão que é incinerado ou enterrado, os nossos mortos continuam a fazer um trajeto de santo a santo, tratando de conseguir o milagre. A pressão é muito grande, a pressão do cego, a pressão da família, a culpa, a piedade, a ansiedade, tudo isso movimenta o paciente, a família, sempre à procura daquilo que muitas vezes eles até sabem impossível de conseguir, mas o trajeto continua, sempre à procura da visão. E o papel, então, do oftalmologista é crítico e muito importante, porque se, por um lado, é nunca destruir a esperança, por outro lado, é adequar essa esperança à realidade e em benefício do paciente.
Então, é isso que está falado aqui, não é? A nossa peregrinação do cadáver continua. E o médico oftalmologista também é fruto dessa pressão. Não é apenas por questão mercantilista, e ela existe muito na medicina brasileira, na medicina americana, na medicina de muitos países, né? Infelizmente, colegas acabam fazendo o inaceitável pela remuneração financeira. Mas é mais do que isso. É a difícil posição, às vezes, do indivíduo ter que admitir que ele não pode fazer nada. Ele é totalmente impotente, zero. E quando a família, doutor, mas não tem nada que possa ser feito nem para melhorar um pouquinho, a resposta tem que ser não. É difícil. Ainda bem que o nosso acadêmico Nardi me segue, porque, sem dúvida, muitas vezes é uma questão que tange, né, a anomalia psiquiátrica. O ego do cirurgião, o ego do médico, às vezes, é difícil de lidar com problemas assim. Manter a esperança, mas sem levar a falsas expectativas, principalmente quanto ao tempo da solução. Sim, isso é verdade. A gente deve dizer, pelo menos eu digo, para um jovem, principalmente, não se esqueça que você vai viver no futuro. A medicina vai evoluir. Você tem 40 anos agora, você tem mais 50 anos de vida pela frente. Imagine o que era a medicina há 50 anos, imagine. É muito provável que coisas fantásticas venham a acontecer. Mas isso não pode levar à sensação que é o mês que vem, ou é daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, porque o enterro pode voltar a recomeçar 6 meses, ou 1 ano e meio depois, onde ele sai frequentemente do fim do Brasil para vir para as grandes cidades, para saber se já chegou a mudança. Bom, então, a não aceitação não é apenas para a família do médico e do paciente, é para o próprio médico. E também, em relação a essas cirurgias frequentemente desnecessariamente empregadas, existe esta afirmação aqui, retirada de Lord Suckling, em 1600. Por favor, devolva meus olhos, uma vez que não consegues me devolver a visão. Porque, com frequência, cirurgias assim acabam mutiladoras. E a diferença entre um olho que não enxerga, mas está anatomicamente normal, com um olho que não enxerga e foi deformado, alterado pelo procedimento cirúrgico, é muito importante ser considerado. Bom, mas sem dúvida a medicina vai continuar. E eu queria, nessas últimas imagens, fazer algumas considerações sobre talvez o futuro, né? A substituição da visão. Cada vez mais nós vamos ter esses sistemas de substituição da visão e melhoria da visão residual. Sem dúvida, sistemas como o iPad ajudaram muito aqueles pacientes a ter uma visão menor. O paciente, como quase que magicamente, consegue, com os dedos, ampliar, diminuir, e dessa maneira seguir roteiros visuais que ele não conseguia mais. Pois bem, isso vai evoluir. E, agora falando um pouco de ficção científica, que faz parte do discurso de alguns centros de medicina extremamente moderna e experimental nos Estados Unidos e na Europa, nós provavelmente logo teremos imagens projetadas em hologramas na nossa frente. E essas imagens talvez venham acompanhadas de sons e vão permitir, talvez, o paciente palpá-las, palpar e, a partir do tato e com a visão residual, ter uma substituição interessante da visão. E elas verão, provavelmente, também acompanhadas de sensações térmicas e odores. Vocês imaginem que, de repente, é projetado alguma forma na sua frente que pode ser palpada. E, junto com essa palpação, você pode ter sensação térmica e odores. E a voz e imagens anteriormente captadas talvez venham, nesse sistema de chatbot ou outros que surgirão no futuro, aparecer na frente do paciente também. É possível que não apenas esses hologramas permitam algum tipo de comunicação visual, tátil, mas também a pessoa possa ouvir e não apenas ouvir as palavras da mãe ou do pai, mas a voz delas, a voz das pessoas gravadas,
talvez possa, no futuro, reaparecer da maneira que as pessoas falavam e com os conceitos que elas usavam para a comunicação. Então, nós vamos ter um mundo extremamente interessante à nossa frente, não é? Essa falsa ressurreição vai valer não apenas para os cegos, talvez nós tenhamos toda a possibilidade de recuperar o passado através da tecnologia. Talvez a gente possa mesmo conversar, porque o chatbot, por enquanto, ele comunica, mas ele ainda não interage conosco. A próxima geração vai interagir conosco. Nós vamos, talvez, ter esses sistemas funcionando de maneira tão eficiente que já se pense na possibilidade de imagens visuais serem transmitidas diretamente para o lobo occipital. E talvez os olhos passem a ser dispensáveis. O teletransporte físico permanece muito distante, mas o teletransporte das emoções visuais talvez esteja mais próximo. Não será para a nossa vida, provavelmente. Pois bem, a pesquisa avança, né? Pois o grande objetivo da medicina sempre foi aniquilar a morte. Mas enquanto a ciência não aniquila a morte, pelo menos ela está fazendo aquilo que ela já consegue fazer, que é escamotear essas sensações todas. Meu coordenador, meu querido presidente da seção de cirurgia, é uma das pessoas mais lúcidas que eu encontro para interagir na minha vida. Foi uma honra participar dessa sessão sob sua liderança. Muito obrigado. No final dessa sessão, nós abriremos, eu imagino, que uns 15 minutos para perguntas, de modo que vamos passar para a segunda apresentação, que estará a cargo do professor Antônio Egídio Nardi. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado e doutorado em Psiquiatria, Psicanálise e Saúde Mental pela mesma universidade. Ele é professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenando a sede no Rio de Janeiro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Translacional em Medicina. Ele publicou mais de 500 artigos científicos, mais de 79 capítulos de livro e 9 livros publicados, e foi organizador de outros 12 livros. Antônio Nardi é uma das figuras unânimes dessa academia, pela sua capacidade de relacionamento, pela doçura das suas atitudes e pela predisposição para ajudar. Se precisar de alguma ajuda, falem com o Nardi e a gente tem a resposta imediata, com a espontaneidade de quem está sempre disponível. O seu tema é um desafio, a morte antecipada, o suicídio. A palavra é sua, meu caro Nardi. Boa noite, presidente Camargo, coordenador desse belíssimo simpósio. Também agradeço as gentis palavras, a gentil apresentação. Excelentíssimo presidente Pietro Novellino, prazer. A bancada acadêmica, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Falar sobre suicídio sempre é algo muito instigante, desafiador, mas absolutamente necessário, porque é um problema de saúde pública. Nós temos no mundo inteiro um número enorme de suicídios. Por exemplo, posso afirmar que durante essa minha breve apresentação de 20 minutos, nós teremos no mundo aproximadamente uns 120 suicídios, o que mostra que é algo assim, muito preocupante para a medicina e para a humanidade como um todo. E tentarei mostrar alguns pontos importantes que façam diminuir um pouco o preconceito e alguns mitos que existem a respeito do suicídio. Não tem nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação. Esse boletim epidemiológico, as colunas em cinza
um resumo do aumento do número de suicídio na última década no Brasil, e as cores são as diferentes regiões do Brasil, sendo a cor superior a região sul e aquela cor intermediária a centro-oeste. Mas, como vocês podem notar, as colunas vão aumentando, assim como o traçado dessas linhas tende a aumentar, principalmente na questão da região sul e centro-oeste, ao longo da última década. Existem várias hipóteses para julgarmos por que o número de suicídios vem aumentando no Brasil. Inclusive, a hipótese que eu tenho assim uma afinidade maior é se ela realmente vem aumentando aqui por 100 mil habitantes ou se apenas o registro das mortes por suicídio vem melhorando. Provavelmente, o registro está melhorando no Brasil como um todo, principalmente na região sul, e o registro informatizado vem facilitando isso, assim como uma certa diminuição em relação a dizer que alguém morreu por suicídio. O preconceito familiar, o preconceito social, o tabu que existe em dizer que alguém se matou, faz com que esses números, mesmo com esse pequeno aumento, não sejam os números reais, mas apenas os números oficiais. Da mesma forma, é importante frisar que os homens se matam muito mais, talvez 4 vezes mais, do que as mulheres. Aqui também um dado do Brasil da última década, onde nós observamos um aumento maior no número de mortes entre os homens, que é a linha vermelha, em relação às mulheres, a linha azul. Apesar disso, as mulheres tentam muito mais suicídio do que os homens, mas tentam muito mais com métodos inócuos, com métodos que não vão levar à morte. E os homens, apesar de tentarem menos o suicídio, eles tentam com meios violentos, arma de fogo, principalmente, ou se atirar de grandes alturas, onde a chance de sobrevivência é zero. Então, é importante falar de suicídio, existem várias campanhas em relação a isso, porque a melhor maneira de prevenir o suicídio é dizer que isso é um ato humano, pensar em se matar é algo que ocorre em diferentes situações de nossa vida e que as pessoas podem ter ajuda, que isso não é pecado, isso não é vergonha, e que não apenas a psiquiatria, mas a medicina como um todo e outras ciências estão prontas para ajudar as pessoas que planejam se matar, que tenham ideias de se matar e que muitas vezes não pedem ajuda, a família só vem a descobrir essa ideia na carta que a pessoa deixa, ou às vezes nem mesmo uma carta a pessoa deixa. Alguns suicídios assim importantes da nossa história, eu poderia aqui dar uma aula sobre vários suicídios importantes. Eu selecionei apenas 2 que são mencionados no nosso banco escolar e muitas vezes suicídios são vistos de uma forma muito romântica, como, por exemplo, o suicídio de Santos Dumont. Santos Dumont era um gênio criador, uma pessoa muito inventiva, uma pessoa muito à frente do seu tempo, mas um indivíduo que tinha depressão, e a depressão levou Santos Dumont ao suicídio. Eu tenho aqui esses 2 documentos, o documento da esquerda de vocês é um laudo médico do Santos Dumont, demonstrando 3 hospitalizações em clínicas psiquiátricas em Geneve, onde ele esteve internado, e o da direita é um recibo de uma consulta com um acadêmico da casa, Juliano Moreira, que inclusive foi presidente da Academia Brasileira de Ciências, fundou a Academia Brasileira de Ciências. Então, um recibo de uma consulta mostrando que Santos Dumont
se tratava com Juliano Moreira e algumas vezes esteve hospitalizado. Outro suicídio que é visto de uma forma muito romântica é o famoso suicídio de Getúlio Vargas. É raríssimo, não sei se há outro na história, um presidente da República, durante a presidência, se suicidar, como foi o caso de Getúlio Vargas. E muitas vezes é atribuído por pressões políticas. Getúlio Vargas sofria pressões políticas. Ora, Getúlio Vargas, um gaúcho com experiência em política, tendo sido ditador aqui na época do suicídio, ele já tinha sido eleito democraticamente, não iria se matar por pressões políticas. Um dia que os políticos, principalmente os maus políticos, se matarem por pressão política, talvez a gente possa até ver o suicídio de uma outra forma. Mas Getúlio Vargas certamente tinha depressão, e essa depressão tem um caráter familiar. Aqui um exemplo para comprovar o que eu estou dizendo: a morte por suicídio do neto de Getúlio Vargas, mas o filho de Getúlio Vargas também se suicidou, mostrando que não que exista uma genética para o suicídio, porque o suicídio é um ato muito complexo, mas certamente existe uma genética para a depressão, para os transtornos mentais, e isso é algo que algumas famílias acabam escamoteando, não falando e não procurando o tratamento adequado. Esse mapa-mundi, quanto mais escura a cor, maior o índice de suicídio, mostrando ali que o Brasil não está entre os países com maior taxa de suicídio, esses dados são de 2021, e nem mesmo a Escandinávia, porque um dos mitos do suicídio é que na Escandinávia existe uma taxa altíssima de suicídio. Não é verdade. O que provavelmente ocorre com a Escandinávia é que os dados da Escandinávia são os mais próximos da verdade. Aquilo que eu falei de escamotear, de dizer que estava limpando a arma disparou, estava limpando a janela e caiu da janela, escorregou da varanda e caiu de grande altura e morreu. Na Escandinávia, o preconceito é menor e todo mundo que estuda suicídio estuda os dados da Escandinávia, porque são os dados mais próximos à realidade. Vários fatores influenciam no suicídio, como eu já mencionei. É algo muito complexo, mas alguns fatores têm um peso muito forte. Eu citarei brevemente aqui a depressão, que, sem dúvida, é um fator universalmente reconhecido, mas os transtornos mentais, a doença mental como um todo, aumenta o risco de suicídio. O alcoolismo, a esquizofrenia, o transtorno bipolar, os transtornos de personalidade, enfim, a psiquiatria vive com essa questão do suicídio e tentando lidar com isso. Vou chamar a atenção aqui, já pela brevidade do tempo, de tentativas de suicídio prévias. Em geral, a gente acha que quem tentou suicídio muitas vezes, já tentou 10 vezes, a pessoa não quer se matar, a pessoa quer só chamar a atenção. Isso não existe. Quanto mais vezes uma pessoa tenta suicídio, maior a chance dela se matar na próxima vez. Quase como se estivesse ocorrendo um aprendizado, a pessoa vai aprendendo como se matar. É muito raro a pessoa se matar na primeira tentativa de suicídio. Em geral, a primeira tentativa de suicídio com arma de fogo é a única que leva ao óbito, mas muitas vezes a pessoa tenta de formas que não irá morrer, mas vai aprendendo com isso e, às vezes, a família, o serviço de saúde, as pessoas em torno daquele indivíduo começam a desvalorizar as tentativas de suicídio e depois acabam tendo uma triste notícia. A questão da solidão é algo muito importante, principalmente no idoso, quando está associada à solidão, a desemprego, problemas econômicos, problemas familiares, limitações físicas, o risco de suicídio aumenta muito.
testamento não é o documento testamento é a pessoa se preparar para se matar, a pessoa organizar sua vida econômica, dar bens que lhe são caros, a pessoa se preparar, se despedir de pessoas queridas, tudo isso pode chamar atenção para o risco de suicídio. Alguns fatores protegem também de suicídio. O fator que mais protege de longe é a família. Família sempre é algo muito importante para as pessoas e todos que trabalham na prevenção do suicídio sempre lembram aos pacientes que o trauma da família por ter um suicídio é algo irrecuperável. A saudade, a sensação de culpa, o remorso, enfim, a família acaba sofrendo demais. As religiões também, todas elas condenam o suicídio, muitas vezes isso ajuda bastante em relação a não tentar ou procurar ajuda. Falar um pouquinho aqui do suicídio entre médicos. Esse report, esse relatório de 2022 do Medscape é muito importante porque ele avaliou mais de 13 mil médicos, quer dizer, um número muito elevado de médicos, uma avaliação pela internet, mas nós podemos tirar algumas conclusões. Primeiro, a depressão entre médicos é algo muito comum. Nesse questionário, com 13 mil médicos, um quarto, aproximadamente, 24%, relatou já ter recebido o diagnóstico de depressão em algum momento da vida, o que é algo muito maior do que na população geral. E se sentindo desanimado, se sentindo para baixo, sem o diagnóstico preciso, se nós somarmos com aqueles que tiveram um diagnóstico, nós vamos a 88%, quer dizer, quase 90% dos médicos, em algum momento da vida, já se sentiram muito desanimados, muito cansados, talvez com o termo da moda, burnout, e grande parte deprimido mesmo, clinicamente, com diagnóstico de depressão. E, em relação a ideias de suicídio, nesse questionário, o índice também é muito elevado, porque se nós somarmos quem já tentou o suicídio, 1%, com quem já pensou em relação a suicídio, mas não tentou, nós vamos a 10%. Então, 10% dessa amostra de médicos, quer dizer, 13 mil médicos, 1.300 médicos dessa amostra já pensaram ou tentaram suicídio, mostrando como isso é importante ser falado. Aqui, separando por especialidades, o mais importante é que grande parte das especialidades estão muito próximas, desde dos patologistas, que foi 13%, se nós considerarmos até os urologistas que estão a 7%, certamente a diferença não vai ser significativa. Eu marquei em vermelho ali os psiquiatras, não só por um interesse pessoal, mas para falar um pouquinho do suicídio entre psiquiatras. Quando o psiquiatra se suicida, isso é algo assim que vai contra a minha compreensão humana de como que isso pode acontecer. Eu já tive colegas que se suicidaram e, como todo psiquiatra, também já atendi pacientes de colegas que se suicidaram. É algo extremamente triste, sempre é triste perder um colega, ainda mais por suicídio, mas alguém que sempre trabalhou para que outras pessoas não se suicidassem. Como um paciente uma vez falou para mim, a doutora Maria, um nome fictício, sempre me ajudou a não me matar. Em vários momentos, foi a mão dela que me segurou para não me matar. Ela várias vezes se reuniu com a minha família, alertando para o meu risco de suicídio, e isso evitou que eu me matasse e faz com que eu esteja hoje aqui no sepultamento dela por suicídio.
é algo que eu não consigo entender como que a doutora Maria fez isso, mostrando como que isso dói nos pacientes, como que isso fica como algo incompreensível para todos nós, mas que, infelizmente, ocorre e que nós temos que pensar a esse respeito. Em relação aos médicos como um todo, não só aos psiquiatras, essas frases aqui desse estudo mostram exatamente a dificuldade que os médicos têm em procurar ajuda. Têm dificuldade em procurar qualquer ajuda médica, mas a ajuda psiquiátrica em especial. Muitos vão achar que, procurando uma ajuda psiquiátrica, eles vão ser considerados fracos, vão ser considerados incapazes, vão ser considerados como pessoas problemáticas, têm vergonha de procurar ajuda psiquiátrica, e isso faz com que a doença, a depressão ou outros problemas que eles estejam enfrentando resultem nesse trágico fim. Um ponto importante em relação à pandemia do Covid-19, esse artigo recém-publicado no Brazilian Journal of Psychiatry, que é uma revista brasileira com maior fator de impacto, 6,3, mostrou que o suicídio não aumentou durante a pandemia no Brasil. Aumentou em alguns grupos, assim, mas no Brasil como um todo, considerando a população brasileira como um todo, não houve um aumento. Houve um pequeno aumento entre as mulheres, mas não ocorreu entre os homens, um pequeno aumento para pessoas com mais de 60 anos. Entretanto, não houve um aumento geral do Brasil, apenas em alguns lugares, em algumas situações, e para esses dois grupos específicos. Isso é muito importante, porque a pandemia aumentou, sem dúvida, a depressão, aumentou o isolamento, aumentou a ansiedade, os transtornos de ansiedade, mas nesse estudo não ocorreu um aumento de suicídio nas taxas oficiais no Brasil. A prevenção é a melhor coisa. Nós temos o mês Setembro Amarelo, vários órgãos participam. Esse movimento de prevenção ao suicídio tem ganho um impulso a cada ano, já vem há mais de 10 anos. Hoje o Cristo Redentor fica amarelo, outros monumentos ficam amarelos. Eu chamo a atenção aqui entre os órgãos que apoiam o Setembro Amarelo, o Exército Brasileiro, porque não apenas o Exército, mas todas as Forças Armadas têm um alto índice de suicídio, porque os militares têm acesso fácil à arma de fogo. E o acesso à arma de fogo é algo terrível e que faz com que as taxas de suicídio sejam elevadas em todas as Forças Armadas do mundo. Nos Estados Unidos, um país que vive em guerras, em conflitos, já há muitos anos morrem mais militares por suicídio do que em combate, mostrando como isso é importante, e as Forças Armadas Americanas também têm uma campanha a respeito do suicídio, incentivando as pessoas que não se sintam bem, as pessoas que pensam em acabar com a vida, procurar ajuda. Inclusive, eles falam até para procurar ajuda religiosa ou médica, porque, às vezes, a ajuda religiosa vai levar à ajuda médica, e isso faz com que a pessoa aceite o tratamento. O que fazer frente a uma pessoa com suicídio? Existem vários fatores importantes, eu só quero salientar que não existe confidencialidade quando alguém diz para um médico que está pensando em se matar ou que tem algum plano para se matar. Nós devemos envolver outras pessoas, nós devemos envolver uma equipe com enfermagem, serviço social, a família e etc. E isso é muito importante, porque nem sempre é possível prevenir que uma pessoa se mate, mas nós temos que usar de todos os meios, falar da família, falar de religião, falar de solução de problemas,
enfim, e principalmente não deixar a pessoa sozinha. Esse é o ponto fundamental nisso tudo para tentarmos evitar um suicídio. Existem vários apoios, né? O Centro de Valorização da Vida hoje está na internet, tem Skype, tem e-mail, tem tudo. E, infelizmente, na internet também tem sites que ensinam a pessoa a se matar. São sites sempre piratas, que vivem mudando de endereço, mas, infelizmente, existem. Mas existem vários sites de apoio, como o Centro de Valorização da Vida. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, acadêmico Camargo. Obrigado, acadêmico Nardi, pela excelente apresentação. Nós vamos iniciar, então, um período de discussão, comentários, perguntas. A palavra está à disposição. Acadêmica Margarete, por favor. Obrigada, professor Camargo, excelentíssimo presidente Novelino, secretário Antônio Nardi. Em primeiro lugar, queria cumprimentar pela beleza das duas apresentações, tanto do professor Belfort quanto do Nardi. Esse é um assunto que o Nardi sabe, alguns aqui sabem que me interessa de maneira especial, e o que eu queria, professor Camargo, era informar para aqueles que tivessem interesse. Eu tenho um capítulo que foi publicado recentemente no número atual da Revista Brasileira, que é a revista da Academia Brasileira de Letras, sobre o suicídio na literatura, onde eu considero os suicídios mais paradigmáticos que marcaram a nossa vida desde a juventude, porque é um capítulo grande, então, para aqueles que tiverem interesse em se aprofundar também nesse assunto, onde eu cito, Nardi, situações muito peculiares dos suicídios que acompanharam famílias da grande poeta Sylvia Plath, por exemplo, cujos 2 filhos se suicidam logo depois. Então, assim, não há a genética, mas há seguramente alguma coisa da depressão que marca essas famílias. E o outro é um capítulo que eu também escrevi num livro que vai sair ainda, sobre o luto, que é exatamente a morte e o luto que eu defino como luto pressentido na Covid-19. Não é sobre o suicídio, mas é um livro, é um capítulo sobre a sensação da morte nesse grupo de pessoas que passaram por isso. Então, apenas informando aqueles que tiverem interesse. Muito obrigada. Obrigado, acadêmica Margarete. Nós temos agora, por ordem de pedido, o professor Pietro Novelino vai fazer um comentário e depois gostaria de ouvir o professor Marcelo Barcinski. Excelentíssimo senhor presidente desta mesa, organizador, esse eminente cirurgião José de Jesus Camargo, ilustres palestrantes, presidente Rubem Belfort e secretário Antônio Egídio Nardi. Meu querido presidente Rubem Belfort, houve uma época, aliás, até eu largar naturalmente a cirurgia, em que me dediquei à cirurgia da tireoide. E entre as patologias que apareciam, todo mundo sabe, o hipertireoidismo leva a uma esoftalmia que naquela época, me perdoe a ignorância, era chamada de esoftalmia maligna. E a operação que se realizava, a cirurgia, era de Knapp-Zieger. Se eu estiver não pronunciando direito, Vossa Excelência me corrige. Mas eu queria saber hoje como está o tratamento dessas esoftalmias, se tem tido casos em que Vossa Excelência acompanhou, e, portanto, agradeço muito a Vossa Excelência. Muito obrigado. Não há, de novo, nada a corrigir. A sua afirmação está corretíssima. A exoftalmia segue um problema, né? Importante. Evidentemente, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o prognóstico. E
muitas drogas novas mudaram bastante a história natural da doença. No entanto, em alguns pacientes, seja porque vem o tratamento muito tardiamente, seja porque são refratários ao tratamento clínico, se impõe a cirurgia. Técnicas novas, onde a morbidade é muito menor do que a de antes, mas, evidentemente, não é uma cirurgia que consegue regenerar, restaurar perdas nervosas, como a gente observa no nervo óptico, onde o que foi destruído está destruído para sempre, não existe regeneração, a reparação apenas com tecido fibroide não leva à restauração da visão também. Então, sim, trata-se ainda de um problema grave, onde tem-se que tratar de operar o mais precocemente possível. Uma série de drogas clássicas, mais modernas, e agora com biológicos pode ser empregado. O custo, evidentemente, é muito grande, a limitação prática existe, tudo isso pode levar à necessidade de cirurgias com um prognóstico visual ruim. Muito obrigado. Professor Marcelo Bartzinski, por favor. Muito obrigado. Parabenizo também ao organizador e coordenador da mesa pela excelência da coordenação e da organização do simpósio. Parabenizo os dois palestrantes, cumprimento o sempre presidente Novelino e gostaria de colocar para o Nardi uma questão, se seria possível fazer algumas considerações sobre os pactos suicidas, seja entre casais ou seja entre grupos maiores, se isso não foi tocado porque isso não tem nenhuma importância ou, enfim, qual é o ambiente, então, psicoemocional nessas situações? Eu acho que seria uma colocação que a mim interessa muito. Obrigado, então. Obrigado, acadêmico Marcelo Bartzinski, pela pergunta. Sim, os pactos suicidas são muito importantes e não apenas entre duas pessoas, como foi citado, entre um casal ou entre dois amigos, mas às vezes entre até grupos maiores que têm muito uma conotação religiosa. Às vezes, alguns grupos eles entendem que se morrerem, eles vão para uma vida melhor, eles vão para um lugar melhor ou terão alguma experiência maior em relação a isso. Quando envolve grupos, envolve muitas vezes o uso de drogas alucinógenas que permite que esse suicídio em massa seja feito. O da Guiana, há umas décadas atrás, foi o mais emblemático, onde um grupo religioso americano achou que um cometa iria passar pela Terra e iria pegá-los para um mundo melhor. Então, eles tomaram uma substância que levou aquele grupo grande de pessoas à morte. Quando o pacto suicida é entre duas pessoas, na realidade existe um líder entre eles, uma pessoa que realmente decide pela morte. Esse líder, ele acaba subjugando a outra a esse tipo de prática. Na grande maioria das vezes, há um homicídio, né, no que realmente duas pessoas se matarem. Esse líder acaba matando um cônjuge e depois se suicidando. Quando o suicídio é momentâneo entre os dois, é algo mais raro e muitas vezes também envolve o consumo de drogas. Existe um quadro clínico, folia D, que é exatamente isso. E nos casos mais graves, principalmente quando envolve senilidade, limitações físicas, isolamento, problemas econômicos, isso acaba resultando nesse pacto suicida entre duas pessoas. Mas é o líder nessas duas pessoas, porque nem sempre é um casal, que acaba decidindo pelo suicídio e induzindo o mais fraco emocionalmente a segui-lo. Obrigado. Muito obrigado. Nós temos 5 minutos para o intervalo para o nosso chá acadêmico, então temos espaço para uma pergunta a mais
Eu recebi um recado que o acadêmico Daniel Tabac queria fazer uma pergunta, não o localizei. Sim. Boa tarde, presidente. Boa tarde, acadêmico Camargo. Eu, infelizmente, fiquei impossibilitado de comparecer hoje, então estou tendo essa oportunidade de participar virtualmente e parabenizar ao palestrante, aos palestrantes. Eu tive uma dificuldade de me conectar, então, mas a pergunta é para o acadêmico Nardi. E a pergunta é, não sei se isso foi abordado na palestra, se a gente teria uma forma de definir se existe alguma obrigatoriedade de internação para o manuseio de pacientes que expressam esse desejo, essa vontade de suicídio, e se existe algum critério para o uso de drogas que têm sido propostas, como a ketamina, para o tratamento medicamentoso desses indivíduos, se isso hoje é usado de uma forma regular, ou quais seriam os pacientes em que isso seria considerado. Obrigado. Obrigado, acadêmico Daniel Tabac. São duas perguntas muito importantes. Em relação à internação em casos de risco de suicídio, ela é uma opção, mesmo uma internação involuntária, desde que não haja uma possibilidade de ter um mínimo de segurança em casa. Então, se a família ou tiver condições de colocar uma enfermagem junto à pessoa, não deixar a pessoa sozinha é mais importante. A internação psiquiátrica ela deve ser evitada a todo custo, mas quando há um risco, não há uma condição de manter essa pessoa num ambiente seguro, a internação psiquiátrica passa a ser uma opção. Mas nós já vimos, eu já vi pacientes se suicidarem dentro de hospital psiquiátrico. Então, não é uma solução que trará uma absoluta segurança. Da mesma forma que ficar em casa com enfermagem, família, amigos, também não é algo inteiramente seguro, uma pequena distração pode levar a pessoa ao suicídio. Existem vários tratamentos para a pessoa que tem uma ideia iminente de suicídio. A eletroconvulsoterapia, vulgo eletrochoque, é o tratamento mais eficaz, é um tratamento que tem agora quase 90 anos de uso no mundo inteiro e no mundo inteiro só é utilizado em clínicas particulares ou hospitais universitários, por preconceito, por desconhecimento, tudo isso que retarda esse tipo de tratamento. A ketamina é uma opção recente que vem sendo utilizada de forma errática e sem grande suporte científico para esses casos e apresenta uma resposta, como as metodologias são muito diferentes e não há nenhum tipo de reconhecimento de nenhuma agência oficial em relação à ketamina, ela é utilizada, mas não é tão eficaz quanto a eletroconvulsoterapia. Agora, tem no mercado, já tem no mercado brasileiro, americano, a esketamina, que é um derivado da ketamina, de utilização intranasal, e que temos estudos controlados em relação ao suicídio. Há pessoas com tentativa, com ideias de suicídio, fazendo tratamento com esketamina. E, apesar de resultados favoráveis, os resultados não foram assim tão impactantes, no meu ponto de vista. O grupo placebo teve uma resposta bem razoável, então mostra que o que realmente pode diminuir o risco de suicídio é uma atenção médica maior, não deixar a pessoa sozinha e o tratamento psiquiátrico como um todo, seja com medicamentos, com terapia, com carbonato de lítio, que é muito eficaz, enfim, com todo o aporte psiquiátrico possível. Obrigado. Obrigado, Nardi. A objetividade da pergunta do Tabac e a capacidade de síntese do nosso querido Nardi permitiram 2 minutos para a Eliette, que levantou a mão. Bem-vinda, acadêmico. Acadêmico Camargo, presidente Belfort Novelino, acadêmico Nardi, queridos confrades, confreira, boa tarde. Não, eu queria saber a respeito do suicídio assistido.
porque eu achei uma coisa bastante civilizada, mas queria a sua opinião a respeito disso, Nardi. Obrigada. Obrigado, acadêmica Eliette. Esse é um tema do momento, né? Vem sendo discutido em diferentes ambientes científicos, sociais. A morte assistida, ela, na realidade, ela pode ser, no meu ponto de vista, compreendida quando não há esperança em relação à saúde de uma pessoa. Então, nós sabemos que existem doenças degenerativas, doenças que levarão a um óbito com grande sofrimento, e eu acho coerente, civilizado, morrer antes do que sofrer para morrer depois. Com a família também sofrendo. Exato. Você tem tempo para se despedir de todos, organizar a sua vida, e no momento que a pessoa julgar adequada, o seu médico adequado, se despedir dessa vida de forma civilizada. A medicina, apesar de lutar contra a morte, muitas vezes a medicina só adia a morte através de grande sofrimento para a família e para o paciente. Nós todos sabemos de vários casos onde o paciente fica em coma muito tempo, sendo mantido por aparelhos, sem nenhuma esperança. E também de doenças graves que levarão ao óbito, um óbito com grande sofrimento, e que isso pode ser abreviado com uma morte civilizada. Nenhum de nós vai viver para sempre, e nós podemos escolher, às vezes, que uma morte digna é a melhor coisa. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado aos apresentadores, aos comentaristas e pelo respeito ao tempo. Vamos interromper, então, o nosso chá acadêmico e voltaremos às 18 horas para a continuidade dessa sessão. Até já.